Os 613 preceitos da Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Torá do hebraico, significando orientação, instrução, apontamento, lei, é o nome dado aos 5 primeiros livros do Tanakh. Contém os relatos sobre a criação do mundo, da origem da humanidade, do pacto do Eterno com Abraão e seus filhos, e a libertação dos filhos de Israel do Egito e sua peregrinação de 40 anos até a Terra Prometida. Inclui também os mandamentos e leis que teriam sido dadas a Moisés para que entregasse e ensinasse ao povo de Israel. O cristianismo baseado na tradução grega Septuaginta também conhece a Torá como o Pentateuco, que constitui os 5 primeiros livros da Bíblia cristã. Os 613 mandamentos ou 613 mitzvot é o nome dado ao conjunto de todos os mandamentos que de acordo com o judaísmo constam na Torá. De acordo com a tradição, destes 613 mandamentos 248 são mandamentos positivos, e que ordenam que sejam realizadas certas ações, e 365 são negativas e na qual são condenadas certas ações. 365 corresponde ao número de dias no ano e 248 acreditavam os antigos hebreus ser o número de ossos ou órgãos importantes no corpo humano. A soma total dos preceitos que foram ordenados pelo Eterno, conforme consta na Torá, é de 613. Deles, 248 são preceitos positivos e 365 são preceitos proibitivos. Os 613 mandamentos. Os mandamentos positivos. 1. Saber que existe um Deus. 2. Não distrair a mente com outros deuses além dele. 3. Saber que ele é um. 4. Amar a ele. 5. Temer a ele. 6. Santificar seu nome. 7. Não profanar seu nome. 8. Não destruir objetos associados ao seu nome. 9. Ouvir ao profeta que fala em seu nome. 10. Não desmerecer o profeta. 11. Imitar seu jeito. 12. Ser fiel àqueles que conhecem ele. 13. Amar outros judeus. 14. Amar convertidos. 15. Não odiar um judeu. 16. Reprovar um pecador. 17. Não embaraçar outros. 18. Não oprimir os fracos. 19. Não falar depreciativamente dos outros. 20. Não vingar-se. 21. Não guardar rancor. 22. Aprender a Torá. 23. Honrar aqueles que ensinavam e conhecem a Torá. 24. Não praticar idolatria. 25. Não seguir os caprichos do coração ou o que os seus olhos verem. 26. Não blasfemar. 27. Não venerar ídolos da maneira que eles são venerados. 28. Não venerar ídolos nas 4 maneiras que nós veneramos a Deus. 29. Não fazer um ídolo para si mesmo. 30. Não fazer um ídolo para outros. 31. Não fazer formas humanas, nem com propósitos decorativos. 32. Não tornar uma cidade idólatra. 33. Incendiar uma cidade que passou a praticar idolatria. 34. Não reconstruí-la como cidade. 35. Não tirar proveito dela. 36. Não ser missionário para outros que venerem ídolos. 37. Não amar o missionário. 38. Não deixar de odiar o missionário. 39.
Não salvar o missionário. 40. Não dizer nada em sua defesa. 41. Não evitar que ele seja incriminado. 42. Não profetizar em nome da idolatria. 43. Não ouvir um falso profeta. 44. Não profetizar em falso em nome de Deus. 45. Não ter medo de matar o falso profeta. 46. Não jurar em nome de um ídolo. 47. Não praticar mediunismo. 48. Não praticar endone, vidência. 49. O culto do dia do arrependimento. 50. A oferta adicional da festa de tabernáculos. 51. A oferta adicional de Shemini Atzeret. 52. As 3 peregrinações anuais. 53. Vir à presença do Senhor durante a festa. 54. Alegrar-se nas festas. 55. Sacrificar a oferta de Páscoa. 56. Comer a oferta de Páscoa. 57. Sacrificar a segunda oferta de Páscoa. 58. Comer a segunda oferta de Páscoa. 59. Tocar as trombetas no santuário. 60. Oferta de gado de 1 ano. 61. Oferta dos sacrifícios sem mancha. 62. O sal colocado com as ofertas. 63. As ofertas queimadas. 64. As ofertas pelo pecado. 65. As ofertas pela culpa. 66. As ofertas pacíficas. 67. As ofertas de manjares. 68. Ofertas pelo erro de um príncipe. 69. As ofertas fixas pelo pecado. 70. As ofertas pela incerteza da culpa. 71. As ofertas incondicionais pela culpa. 72. As ofertas de maior e menor valor. 73. Fazer confissões. 74. A oferenda levada por um zav. 75. A oferenda levada por uma zava. 76. O sacrifício depois do parto. 77. O sacrifício levado por um leproso. 78. O dízimo do gado. 79. Santificar o primogênito. 80. Resgatar o primogênito. 81. Redimir a primeira cria do jumento. 82. Quebrar o pescoço da primeira cria do jumento. 83. Trazer a oferta devida nas festas. 84. Todas as ofertas devem ser trazidas no santuário. 85. Todas as ofertas devem ser trazidas de fora de Israel para o santuário. 86. Ofertas pela remissão do pecado. 87. Santidade da oferta substitutiva. 88. O sacerdote comerá do que restar das ofertas. 89. O sacerdote comerá das ofertas consagradas. 90. As ofertas consagradas que se tornarem impuras para serem queimadas. 91. O restante das ofertas consagradas devem ser queimadas. 92. Os nazireus devem deixar os cabelos crescerem. 93. As obrigações dos nazireus de cumprirem seus votos. 94. Todos os compromissos devem ser cumpridos. 95. Revitalização dos votos. 96. Contaminando-se através do contato com carcaças de animais mortos. 97.
contaminando-se através do contato com animais rastejantes. 98. Contaminando-se através da comida e da bebida. 99. A menstruação. 100 após o nascimento. 101 a lepra. 102 vestes contaminadas pelo leproso. 103 a casa de um leproso. 104 usar. 105 sêmen. 106 usara. 107 a imundície de um cadáver. 108 a lei da aspersão da água. 109 imersão num banho ritual. 110 purificação de um leproso. 111 um leproso deve raspar sua cabeça. 112 um leproso deve fazer-se distinguir. 113 as cinzas de um bezerro vermelho. 114 avaliação de uma pessoa. 115 avaliação de animais. 116 avaliação de casas. 117 avaliação de campos. 118 restituição por sacrilégio. 119 os frutos plantados no quarto ano. 120 pé para o pobre. 121 colhendo para os pobres. 122 os molhos esquecidos para os pobres. 123 os cachos de uvas com defeito para os pobres. 124 colheita das uvas para os pobres. 125 as primícias devem ser trazidas ao santuário. 126 a grande oferta trazida. 127 o primeiro dízimo. 128 o segundo dízimo. 129 o dízimo levítico pelos sacerdotes. 130 o dízimo do homem pobre. 131 a declaração do dízimo. 132 recitar quando trouxer as primícias. 133 a oferta da massa. 134 renunciando como dono à produção do ano sabático. 135 o descanso da terra no ano sabático. 136 santificar o ano do jubileu. 137 tocar o chofar no 10º dia de Tishri no ano do jubileu. 138 devolução da terra no ano do jubileu. 139 redenção de uma propriedade numa cidade murada. 140 contagem dos anos para o jubileu. 141 cancelar reivindicações no ano sabático. 142 os débitos dos idólatras. 143 o que é devido aos sacerdotes no sacrifício de todo animal limpo. 144 as primícias da colheita devem ser dadas ao sacerdote. 145 coisas consagradas. 146 Shechita. 147 o sangue da cobertura de pássaros e animais mortos. 148 liberar uma barragem quando está se ameaçando. 149 procurando por lembranças prescritas no gado e animais. 150 procurando por lembranças prescritas nos pássaros. 151 procurando por lembranças prescritas nos gafanhotos. 152 procurando por lembranças prescritas nos peixes. 153 determinar a lua nova. 154 descanso no sábado. 155 proclamar a santidade do sábado. 156 remoção das folhas. 157 recontando a partida do Egito. 158 o pão sem fermento deve ser comido na véspera dos 50 dias de Nissan. 159 descanso no primeiro dia de Pesach. 160 descanso no 7º dia de Pesach. 161 contagem do Homer. 162 descanso em Shavuot. 163 descanso em Rosh Hashanah. 164 jejuar em Yom Kippur. 165 descansar em Yom Kippur. 166 descansar no primeiro dia de Sukkot. 167 descansar em Shemini Atzeret. 168 habitar numa cabana em Sukkot.
169 pegar o lulav em Sukkot. 170 escutar o shofar em Rosh Hashanah. 171 dar meio shekel anualmente. 172 dar atenção aos profetas. 173 nomear um rei. 174 obedecer ao Supremo Tribunal. 175 concordar com a decisão da maioria. 176 nomear juízes e oficiais do governo. 177 tratar litigantes igualmente diante da lei. 178 testemunhar em juízo. 179 perguntar sobre o relato das testemunhas. 180 condenar testemunhas por falso testemunho. 181 Egla Arufa. 182 estabelecer cidades de refúgio. 183 estabelecer cidades para os levitas. 184 remover coisas perigosas de nossos lares. 185 destruir todo idólatra. 186 a lei da cidade apóstata. 187 a lei das 7 nações. 188 a extinção de Amaleque. 189 relembrar os escritos malignos de Amaleque. 190 a lei da não obrigação de ir à guerra. 191 nomear um sacerdote para a guerra. 192 preparar um local fora do campo. 193 incluir um reno entre os implementos de guerra. 194 o ladrão deve restituir o que foi roubado. 195 caridade. 196 dar ofertas generosas ao trabalhador hebreu em sua libertação. 197 emprestar dinheiro aos pobres. 198 interesse. 199 restituir o prometido ao dono necessitado. 200 pagar os salários em dia. 201 ao empregado deve ser permitido comer do produto entre aqueles que trabalham. 202 levantar um animal caído. 203 ajudar o dono a levantar o seu fardo. 204 devolver o que foi perdido ao dono. 205 repreender o pecador. 206 amar ao próximo. 207 amar ao estrangeiro. 208 as leis de pesos e medidas. 209 honrar aos mestres e idosos. 210 honrar aos pais. 211 respeitar aos pais. 212 ser frutífero e multiplicar-se. 213 a lei do casamento. 214 a devoção do noivo à sua esposa por um ano. 215 a lei da circuncisão. 216 a lei do casamento levirato. 217 Shaliza. 218 o violador deve casar-se com a moça que ele violou. 219 a lei da difamação da noiva. 220 a lei da sedução. 221 a lei da mulher cativa. 222 a lei do divórcio. 223 a lei da suspeita de adultério. 224 açoitar os transgressores de certos mandamentos. 225 a lei do homicida involuntário. 226 os transgressores de certos mandamentos devem ser decapitados. 227 os transgressores de certos mandamentos devem ser enforcados. 228 os transgressores de certos mandamentos devem ser queimados. 229 os transgressores de certos mandamentos devem ser apedrejados. 230 os corpos de certos transgressores devem ser pendurados depois da execução. 231 a lei do enterro. 232 a lei da obrigação do levirato hebreu. 233 um hebreu deve redimir sua família casando-se com a mulher de seu irmão. 234 redenção pelo levirato.
235 A lei da obrigação cananita. 236 As penalidades para a injúria por ferimentos. 237 A lei por ferimentos causados por um boi. 238 A lei por ferimentos causados por um buraco. 239 A lei do roubo. 240 A lei do dano causado por um animal. 241 A lei do dano causado pelo fogo. 242 A lei da dívida não paga. 243 A lei da dívida paga. 244 A lei do empréstimo. 245 A lei da compra e venda. 246 Salvar a vida dos perseguidos. 247 A lei dos litigantes. 248 A lei da herança. Os mandamentos negativos. 1. Crer ou atribuir algo a deidades e não a ele. 2. Fazer imagens com propósito de adoração. 3. Fazer ídolos para outros adorarem. 4. Fazer figuras humanas. 5. Curvar-se a um ídolo. 6. Adorar ídolos. 7. Oferecer nossos descendentes a Moloque. 8. Praticar a feitiçaria do Ori. 9. Praticar a feitiçaria do Idione. 10. Estudar práticas idólatras. 11. Erigir uma coluna a qual o povo se reunirá para honrar. 12. Fazer figuras de pedra para prostrar-nos a elas. 13. Plantar árvores dentro do santuário. 14. Jurar por um ídolo. 15. Convocar o povo para a idolatria. 16. Procurar persuadir um israelita a adorar ídolos. 17. Amar uma pessoa que procura induzir ao erro da idolatria. 18. Relaxar a aversão ao enganador. 19. Salvar a vida do enganador. 20. Defender contra o enganador. 21. Reprimir evidências que são desfavoráveis ao enganador. 22. Beneficiar-se dos ornamentos que adornam o ídolo. 23. Reconstruir uma cidade apóstata. 24. Tirar benefícios de uma propriedade de uma cidade apóstata. 25. Aumentar nossa saúde com algo ligado à idolatria. 26. Profetizar em nome de um ídolo. 27. Profetizar falsamente. 28. Ouvir profecia de quem profetiza em nome de um ídolo. 29. Ter piedade de um falso profeta. 30. Adotar hábitos e costumes dos incrédulos. 31. Praticar adivinhação. 32. Guiar nossa conduta pelas estrelas. 33. Praticar a arte da adivinhação. 34. Praticar a bruxaria. 35. Praticar a arte dos encantamentos. 36. Consultar o necromante que usa o orbe. 37. Consultar uma bruxa que usa a idoa. 38. Buscar informações dos mortos. 39. Mulher usando roupas e adornos de homens. 40. Homem usar roupas e adornos femininos. 41. Fazer qualquer marca sobre seu corpo. 42. Usar vestes de lã e linho. 43. Cortar as têmporas de nossas cabeças. 44. Cortar a barba. 45. Fazer ferimentos na própria carne. 46. Fixar-se na terra do Egito. 47. Aceitar opiniões contrárias daqueles que ensinam a Tora. 48. Fazer aliança com as 7 nações de Canaã. 49. Falhar em observar a lei concernente às 7 nações. 50. Mostrar misericórdia aos idólatras.
51. Suportar os idólatras habitando em nossa terra. 52. Casar-se com os heréticos. 53. Casar-se com mulheres moabitas e amonitas. 54. Excluir os descendentes de Esaú. 55. Excluir os descendentes dos egípcios. 56. Oferecer paz a Amon e Moabe. 57. Destruir árvores frutíferas durante a colheita. 58. Temer os hereges em tempo de guerra. 59. Esquecer o que Amaleque fez contra nós. 60. Blasfemar o grande nome. 61. Violar o Shebuat Bitui. 62. Jurar pelo Shebuat Shav. 63. Profanar o nome de Deus. 64. Pôr à prova suas promessas e admoestações. 65. Destruir lugares de adoração. 66. Deixar o corpo de um criminoso pendurado após a execução. 67. Interromper o zelo pelo santuário. 68. O sumo sacerdote entrar no santuário a qualquer hora, mas não no tempo certo. 69. Um sacerdote com defeito entrar em qualquer parte do santuário. 70. Um sacerdote com defeito ministrar no santuário. 71. Um sacerdote com defeito temporário ministrar no santuário. 72. Os levitas e sacerdotes executando os serviços distribuídos uns dos outros. 73. Entrar no santuário ou decidir sobre qualquer lei da Tora enquanto contaminado. 74. Um zar ministrando no santuário. 75. Um sacerdote impuro ministrando no santuário. 76. Um sacerdote que é tevuion ministrando no santuário. 77. Um imundo entrar em qualquer parte do santuário. 78. Um imundo entrar no campo dos levitas. 79. Construir um altar de pedras lavradas. 80. Subir ao altar com os pés. 81. Extinguir o fogo do altar. 82. Oferecer qualquer sacrifício sobre o altar de ouro. 83. Fazer óleo como o óleo da unção. 84. Ungir outro a não ser o sumo sacerdote com o óleo da unção preparado por Moisés. 85. Fazer incenso como aquele usado no santuário. 86. Remover as varas dos anéis da arca. 87. Remover o peitoral do éfode. 88. Rasgar as beiradas da túnica do sumo sacerdote. 89. Oferecer qualquer sacrifício fora do santuário. 90. Matar qualquer das santas ofertas fora do santuário. 91. Dedicar animais imundos para serem oferecidos sobre o altar. 92. Matar animais defeituosos para o sacrifício. 93. Espalhar o sangue de animais com defeito sobre o altar. 94. Queimar as porções sacrificiais de um animal com defeito sobre o altar. 95. Sacrificar um animal com defeito temporário. 96. Oferecer animal defeituoso de um gentio. 97. Tornar uma oferta imunda. 98. Oferecer fermento ou mel sobre o altar. 99. Oferecer um sacrifício sem sal. Sem oferecer sobre o altar o salário de uma prostituta ou o preço de um cão. 101. Sacrificar a mãe e seu filho no mesmo dia. 102. Colocar azeite na oferta de um pecador. 103. Trazer incenso com a oferta de um pecador.
104 Misturar óleo de oliva com a oferta de uma pessoa suspeita de adultério. 105 Colocar incenso na oferta de uma pessoa suspeita de adultério. 106 Trocar um animal imundo que foi consagrado como uma oferta. 107 Trocar a oferta santa por outra. 108 Redimir o primogênito de um animal limpo. 109 Vender o dízimo do gado. 110 Vender uma propriedade consagrada. 111 Redimir uma oferta consagrada sem uma declaração de propósito. 112 Cortar a cabeça de um pássaro de uma oferta pelo pecado durante Mélica. 113 Fazer qualquer trabalho com um animal dedicado. 114 Tosar um animal dedicado. 115 Sacrificar a oferta e Páscoa tendo ainda pão fermentado em mãos. 116 Deixar as porções sacrificiais da Páscoa oferecidas na noite anterior. 117 Deixar algumas das comidas consagradas da Páscoa sobrarem até ao amanhecer. 118 Deixar algumas das comidas consagradas da festa em 14 de Nísan sobrar até o terceiro dia. 119 Deixar algumas das comidas consagradas da segunda Páscoa sobrarem até ao amanhecer. 120 Deixar algumas das comidas das ofertas de ações de graças sobrarem até ao amanhecer. 121 Quebrar qualquer dos ossos da oferta de Páscoa. 122 Quebrar qualquer dos ossos da segunda oferta de Páscoa. 123 Tirar a oferta de Páscoa de onde ela está para comê-la. 124 Confeitar a sobra da oferta de manjares com fermento. 125 Comer a oferta de Páscoa cozida ou cru. 126 Permitir um gertoshab comer a oferta de Páscoa. 127 Um incircunciso comer a oferta de Páscoa. 128 Permitir a um israelita apóstata comer a oferta de Páscoa. 129 Uma pessoa impura comer comida consagrada. 130 Comer comida das ofertas consagradas que se tornaram impuras. 131 Comer notar. 132 Comer pigu. 133 Usar comer terma. 134 Um inquilino ou servo do sacerdote comer terma. 135 Um sacerdote incircunciso comer terma. 136 Um sacerdote impuro comer terma. 137 Um clala comer comida santa. 138 Comer a oferta de manjares de um sacerdote. 139 Comer comida de oferta pelo pecado cujo sangue tenha sido trazido dentro do santuário. 140 Comer ofertas consagradas inválidas. 141 Comer o segundo dízimo não remido do grão fora de Jerusalém. 142 Consumir o segundo dízimo não remido do vinho fora de Jerusalém. 143 Consumir o segundo dízimo não remido do óleo fora de Jerusalém. 144 Comer uma primícia imaculada fora de Jerusalém. 145 Comer a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa fora do pátio do santuário. 146 Comer comida da oferta queimada. 147 Comer as santas ofertas menos importantes antes de espargir seu sangue sobre o altar. 148 Um sacerdote comer primícias fora de Jerusalém. 149 Usar comer as ofertas mais santas. 150 Comer algo não remido e impuro do segundo dízimo, ainda que em Jerusalém. 151 Comer o segundo dízimo durante o luto. 152 Gastar dinheiro do resgate do segundo dízimo, exceto com comida e bebida. 153 Comer tevel. 154 Alterar as ordens prescritas para a dízima da colheita. 155 Atrasar no pagamento de votos. 156 Vir a festa sem um sacrifício.
157 Infringir qualquer obrigação oral, mesmo comprometendo-se sem um voto. 158 Um sacerdote casar-se com uma zonã. 159 Um sacerdote casar-se com uma xalala. 160 Um sacerdote casar-se com uma mulher divorciada. 161 Um sacerdote casar-se com uma mulher viúva. 162 Um sacerdote ter relações com uma viúva. 163 Sacerdotes com os cabelos despenteados entrarem no santuário. 164 Sacerdotes usando roupas alugadas entrarem no santuário. 165 Sacerdotes ministrantes deixarem o santuário. 166 Um sacerdote comum manchar-se por qualquer pessoa morta, exceto aquelas prescritas nas Escrituras. 167 Um sacerdote estar sob o mesmo teto com um corpo morto. 168 O sumo sacerdote manchar-se por qualquer pessoa morta. 169 Levitar adquirirem um pedaço de chão na terra de Israel. 170 Levitas dividirem os despojos da conquista na terra de Israel. 171 Arrancar os cabelos de um morto. 172 Comer um animal impuro. 173 Comer qualquer peixe impuro. 174 Comer qualquer ave impura. 175 Comer qualquer inseto saltitante alado. 176 Comer qualquer coisa que enxameia a terra. 177 Comer qualquer coisa rastejante que reproduz-se em material apodrecido. 178 Comer criaturas vivas que reproduzem-se em sementes ou frutas. 179 Comer qualquer coisa de enxame. 180 Comer névoa. 181 Comer térifa. 182 Comer um pedaço de uma criatura viva. 183 Comer um jidanaché. 184 Comer sangue. 185 Comer a gordura de um animal limpo. 186 Cozer carne no leite. 187 Comer carne cozida no leite. 188 Comer carne de um boi apedrejado. 189 Comer pão feito do grão da nova safra. 190 Comer grão tostado do grão da nova safra. 191 Comer espigas frescas do grão. 192 Comer orla. 193 Comer quilaia querem. 194 Beber em desejo. 195 Comer e beber em excesso. 196 Comer no Yom Kippur. 197 Comer fermento durante a Páscoa. 198 Comer qualquer coisa contendo fermento durante a Páscoa. 199 Comer fermento depois do meio-dia do dia 14 de Nisan. 200 Fermento ser encontrado em nossas casas durante a Páscoa. 201 Possuir fermento durante a Páscoa. 202 Um Nazireu beber vinho. 203 Um Nazireu comer uvas frescas. 204 Um Nazireu comer uvas secas. 205 Um Nazireu comer as sementes de uvas. 206 Um Nazireu comer as folhas secas de uvas. 207 Um Nazireu contaminar-se por um morto. 208 Um Nazireu contaminar-se por entrar numa casa contendo um defunto. 209 Um Nazireu barbear-se. 210 Colher toda a safra. 211 Colher espigas de milho que caíam durante a colheita. 212 Recolher todo o produto da vinha no tempo da vindima. 213 Recolher as uvas caídas durante a vindima. 214 Retornar por um feixe esquecido. 215 Semear quilaim. 216 Semear grãos ou vegetais na vinha. 217 Acasalar animais de diferentes espécies.
218 Trabalhar com dois tipos de animais diferentes. 219 Impedir o animal de comer o produto enquanto ele está trabalhando. 220 Cultivar o solo no 7º ano. 221 Podar árvores no 7º ano. 222 Colher o que nasceu voluntariamente no 7º ano como no ano comum. 223 Juntar o que nasceu como no ano comum. 224 Cultivar o solo no ano do jubileu. 225 Colher os renovos no ano do jubileu como no ano comum. 226 Juntar o fruto do ano do jubileu como no ano comum. 227 Vender nossas propriedades em Israel perpetuamente. 228 Vender as terras abertas dos levitas. 229 Desamparar os levitas. 230 Exigir pagamento de débitos depois do ano sabático. 231 Reter o empréstimo a ser cancelado no ano sabático. 232 Falhar em ajudar nossos próprios irmãos. 233 Mandar embora um escravo judeu de mãos vazias. 234 Exigir pagamento de um devedor que sabe se não poder pagar. 235 Emprestar por interesse. 236 Tomar emprestado por interesse. 237 Participar de um empréstimo por interesse. 238 Oprimir o empregado atrasando o pagamento de seus salários. 239 Tomar garantia de um devedor à força. 240 Manter em garantia algo necessário a seu próprio dono. 241 Tomar garantia de uma viúva. 242 Tomar em garantia utensílios de cozinha. 243 Raptar um israelita. 244 Roubar dinheiro. 245 Cometer furto. 246 Alterar fraudulosamente os limites da terra. 247 Usurpar nossos débitos. 248 Repudiar nossos débitos. 249 Jurar falsamente para repudiar um débito. 250 Enganar um outro nos negócios. 251 Enganar um outro na conversa. 252 Enganar um prosélito na conversa. 253 Enganar um prosélito nos negócios. 254 Entregar um escravo fugitivo. 255 Enganar um escravo fugitivo. 256 Negociar asperamente com órfãos e viúvas. 257 Empregar um escravo hebreu em trabalhos degradantes. 258 Vender um escravo hebreu em audiência pública. 259 Empregar um escravo hebreu em trabalho desnecessário. 260 Permitir maus tratos a um escravo hebreu. 261 Vender uma escrava hebreia. 262 Afligir o esposo de uma escrava hebreia. 263 Vender uma mulher cativa. 264 Escravizar uma mulher cativa. 265 Planejar adquirir a propriedade de outro. 266 Cobiçar os pertences de outros. 267 Um trabalhador alugado comer grão em crescimento. 268 Um trabalhador alugado colocar em seus próprios vasos a colheita. 269 Ignorar propriedade perdida. 270 Deixar uma pessoa capturada. 271 Enganar em pesos e medidas. 272 Ter falsos pesos e medidas. 273 Um juiz cometer injustiças. 274 Um juiz aceitar presentes do litigantes. 275 Um juiz favorecer um litigante.
276 Um juiz ser dissuadido por temor de fazer um justo julgamento. 277 Um juiz decidir em favor de um homem pobre por pena. 278 Um juiz perverter um julgamento contra uma pessoa de má reputação. 279 Um juiz compadecer-se de alguém que assassinou um homem. 280 Um juiz perverter a justiça devida a prosélitos ou órfãos. 281 Um juiz ouvir um dos litigantes na ausência do outro. 282 Um júri convicto num caso capital por maioria de 1. 283 Um juiz confiar na opção do próprio julgamento. 284 Apontar um juiz ignorante. 285 Levar falsas testemunhas. 286 Um juiz recebendo o testemunho de um homem perverso. 287 Um juiz recebendo o testemunho de uma única testemunha. 288 Convicção pelo testemunho de uma única testemunha. 289 Matar um ser humano. 290 Pena capital baseada em evidência circunstancial. 291 Uma testemunha agindo como advogado. 292 Matar um ladrão sem provas. 293 Poupar a vida de um perseguido. 294 Punir uma pessoa por um pecado cometido na prisão. 295 Aceitar resgate de uma pessoa que tenha cometido assalto intencional. 296 Aceitar resgate de uma pessoa que tenha cometido crime involuntário. 297 Negligenciar, salvar um israelita em perigo de vida. 298 Permitir obstáculos em seu domínio público ou provado. 299 Dar notícia enganosa. 300 Infligir excessiva punição física. 301 Levar mentiras. 302 Odiar um ao outro. 303 Trazer vergonha sobre outro. 304 Trazer vingança sobre outro. 305 Ter rancor. 306 Pegar todo o ninho dos pássaros. 307 Cortará. 308 Amputar ou cauterizar sinais de um leproso. 309 Arar um vale no qual o ritual de Eglarofá tenha sido executado. 310 Permitir a um bruxo o amor. 311 Tirar um recém-casado de sua casa. 312 Diferir de autoridades tradicionais. 313 Acrescentar a lei escrita oral. 314 Detratar a lei escrita oral. 315 Amaldiçoar um juiz. 316 Amaldiçoar um governante. 317 Amaldiçoar um israelita. 318 Amaldiçoar os pais. 319 Agredir os pais. 320 Trabalhar no Shabat. 321 Viajar no Shabat. 322 Punir no Shabat. 323 Trabalhar no primeiro dia de Pesach. 324 Trabalhar no sétimo dia de Pesach. 325 Trabalhar em Zeret. 326 Trabalhar em Rosh Hashanah. 327 Trabalhar no primeiro dia de Sukkot. 328 Trabalhar em Shemini Atzeret. 329 Trabalhar em Yom Kippur. 330 Ter relações com a mãe. 331 Ter relações com a esposa do pai. 332 Ter relações com a irmã. 333 Ter relações com a filha da esposa do pai se ela é sua irmã. 334 Ter relações com a filha de um filho. 335 Ter relações com a filha de sua filha. 336 Ter relações com a filha. 337 Ter relações com uma mulher e sua filha.
338 Ter relações com uma mulher e a filha de seu filho. 339 Ter relações com uma mulher e a filha de sua filha. 340 Ter relações com a irmã de seu pai. 341 Ter relações com a irmã de sua mãe. 342 Ter relações com a esposa de um tio. 343 Ter relações com a esposa de um filho. 344 Ter relações com a esposa de um irmão. 345 Ter relações com a irmã de sua esposa durante os últimos dias de vida. 346 Ter relações com uma mulher menstruada. 347 Ter relações com a mulher de outro homem. 348 Homem ter relações com um animal. 349 Mulher ter relações com um animal. 351 Homem relacionar-se carnalmente com outro macho. 351 Homem relacionar-se carnalmente com seu pai. 352 Homem relacionar-se carnalmente com o irmão de seu pai. 353 Intimidade com uma parenta. 354 Mulher ter uma relação com um judeu. 355 Ter relações sem casar-se. 356 Casar-se novamente com uma mulher divorciada depois de ela ter se casado de novo. 357 Ter relações com uma mulher sujeita ao casamento levirato. 358 Divorciar-se de uma mulher que tenha estuprado e tenha sido compelido a casar-se. 359 Divorciar-se de uma mulher após tê-la acusado falsamente e a infamado. 361 Homem incapaz de procriar casar-se com judia. 361 Castração. 362 Eleger um rei não israelita. 363 Um rei possuir muitos cavalos. 364 Um rei possuir muitas mulheres. 365 Um rei ter grande escolta pessoal. Estes foram os 613 preceitos da Torá. Shalom.